Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos estar com uma aula fantástica, técnicas em oratória. E eu sou a professora Fátima Guedes e... Eu sou a professora Bianca Branco. Nós vamos falar sobre uma coisa que todo mundo tem medo, né? Exatamente. Oratória. Você tem medo de falar em público? Por quê? Você já parou para pensar nisso? E muitas vezes, né, Bianca, eles têm medo, sabe que tem o medo e muitas vezes não tem medo e pensa que tem medo. Olha só que estranho. E não trabalha, né? E não adianta nada saber que tem medo e não trabalhar essa deficiência, né? Essa falha. E aí eu falo, né? Eu chamei ela de quê? De Bianca? E ela falou que chama Cirlei, vocês prestaram atenção, né? Só que depois ela conta o porquê, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar. Dicas para uma boa comunicação. Melhorar no ato de falar. E todo mundo quer se comunicar bem, né? Uhum. Então eu preciso ter autoconfiança. Eu preciso saber o que eu vou falar. Não é verdade? Senão... E para enfrentar esses medos, eu preciso falar. Se eu não falar, eu não vou enfrentar os meus medos. E assim é com você e é conosco também. Trabalhar a postura também é muito importante. É verdade. Né? Quando a pessoa tem autoconfiança, ela tem segurança no que ela vai falar. Então, a postura dela passa isso para as pessoas. No entanto, que se você tá com a postura assim, que jeito que você vai falar? Né? Tá O diafragma já está amassado então, ali, sofrendo. Né? E uma coisa muito importante é a preparação. Exatamente. Uhum. Eu preciso me preparar, ter uma apresentação para mostrar. Isso vai me trazer segurança, não é verdade? Então, só depende de você. E muitas vezes, nós falamos assim, é preparar em tudo. Né? É preparar o material, é preparar as nossas falas, é preparar a nossa pessoa. Aí sim, nós vamos começar a ter uma comunicação. Porque todo mundo fala aquele famosinho textinho. O corpo fala. E às vezes até mais do que a boca. Exatamente, né? Então vamos lá. E aí, essa figura mostra o quê? Então, está muito claro isso, que teve um tempo que você tinha que ser bom. Né? Exatamente. Hoje, já não adianta mais. Então, hoje, quando você é bom, você é igual a todo mundo. Então, você tem que ser o melhor. Mas isso sem te causar sofrimento. É uma prática diária. Tem que fazer parte do seu perfil, buscar ser melhor todos os dias. Então, essa frase aí, ser bom não basta mais. Ser bom é ser igual, será? Ser bom é ser igual. Porque todo mundo quer ser bom, não é? Eu quero ser melhor. Eu também. Então, vamos lá, vamos bola pra frente. Como vencer esses medos, então? Será que tem como? Tem. Agora, eu faço uma pergunta. Você quer vencer esse medo? Porque muitas vezes eu falo que eu quero, mas eu não quero mesmo, de verdade, né? Então, eu preciso fazer o quê? Encarar esse medo como parte do meu processo de crescimento. Isso é natural, isso é normal. E, como a gente já disse, sai com a preparação. E principalmente quando nós falamos de se preparar bem, né? Eu preciso estar posicionado naquilo que eu vou falar. O tema é muito importante e o meu material também é importante. Por isso que eu preciso me preparar. E muito bem. Você quer ver uma coisa que tira um pouco esse medo? Você convida alguém que não é bom para fazer uma palestra? Para conduzir uma reunião? Para falar em público? Não. Então, meu amigo, se você foi convidado, minha querida amiga, porque você tem condições, então confie em você. Você pode. E nossos alunos precisam do quê? Além de se preparar bem, né? Se você foi convidado, as pessoas vão o quê? Vão te ouvir. Então, você vai estar ali, naquele momento, você é o centro das atenções, certo? Então, eu preciso eliminar as tensões. Às vezes eu estou muito nervoso, eu estou com aquela coisa e fica e coloca a mão no bolso, não sabe onde coloca a mão, né? Então, tem duas, né? Tem duas. E aí, o que eu preciso fazer? Então, são algumas dicas. Mantenha algo em sua mão, né? Não fica só gesticulando muito. Se eu coloco algo na minha mão, eu automaticamente já vou me posicionar desse jeito. Eu não vou ficar tão tenso, tão nervoso, certo? Até mesmo em clipes, né? Esses dias atrás assisti um filme que foi fantástico.
né? Para você não ficar nervoso, segura um clips na mão. Você segura ele e você fica mexendo nele. Ninguém está te vendo você fazer isso. Nós e automaticamente... um ponto de apoio. Exatamente. Esse ponto de apoio é muito importante. E cada vez mais nos profissionalizar, nos qualificar, treinar bastante, que aí sim eu chego nessa perfeição. E olha o que está escrito, né? A prática aperfeiçoa. Isso é fato. A primeira vez pode não ser tão bom, a segunda com certeza já vai ser um pouquinho melhor. E outra melhor, e assim vai indo, né? Não podemos ter medo de mudar. Não, a mudança faz parte. Mas nós temos medo. Nós temos muito medo das mudanças. É natural, então, né? Isso, é natural. Mas nós precisamos mudar. Como vocês mesmos estão vendo, né? Então, esse hashtag aí é o quê? Como que nós falamos lá quando nós estamos mandando algo para alguém? Né? Então, vai aí o gostar de mudar. E eu preciso gostar de mudar. Né? Parar com isso, né? E toda mudança, por menor que seja, ela tem relevância. Porque faz parte do seu processo para a aquisição do sucesso. Então, não espere grandes mudanças para você se colocar disponível para fazer as coisas. Então, é de passo em passo que com certeza você vai melhorar. E ela é lenta, como aí mesmo diz, quando vocês estão vendo nos slides, né? Ela é lenta, certo? O que acontece, além do mais? Ela não cura todas as doenças. As mudanças, elas não curam todas as doenças. O remédio, ele não cura todas as doenças. Não é assim que funciona? Então, vai com conta-gotas. E com conta-gotas nós nos saímos bem melhor. E quem faz isso devagar, lentamente, percebe os resultados. Doses homeopáticas. Isso, muito bem, Bianca, né? E é dessa forma que vai funcionar. Também para eu estar me comunicando bem, para que eu perca o medo, vai ser devagar. Mas nós conseguimos. Mas eu preciso começar. Porque se eu falar, mas vai ser devagar, então tá. Então, bem devagarzinho. Não, tartaruga também não. Né? Devagar, mas nem tanto. Né? Até as mudanças. E aí? O que a gente precisa considerar, então, em todo esse processo, em tudo isso que a gente já falou? Tem alguns pontos que são importantes. E tem que ser observado, né? Muito. Porque você vai estar lidando com pessoas. Então, nós já falamos que a primeira técnica é o quê? É começar a perder o medo. Não ficar tão tenso, certo? Preparar o seu material, preparar o seu cenário, ter o seu tema, saber falar corretamente. Como que eu aprendo a falar corretamente? Treinando. Treinando, lendo, assistindo palestras, ouvindo o outro, para que eu possa ser melhor que o outro. E aí, dentro disso tudo, nós temos alguns aspectos, que a Bianca vai falar desses aspectos, que ela adora falar sobre isso, que ela é muito má. Não tem um bom palestrante Tem. sem uma imagem pessoal agradável. Vocês viram, né? Você não precisa usar roupa de marcas, não. Tá? Você não precisa acabar de sair do banho para fazer uma palestra legal, mas você precisa se preocupar com a sua imagem. Tá? Então, a higiene pessoal é fundamental. Né? Então eu vou tomar um belo banho, vou me encher de perfume. Também não é assim. É um perfume suave, né? Um cheiro agradável. As pessoas gostam disso. Como que está a sua apresentação? Normalmente os seus calçados, eles são arrumadinhos, organizados, mas eu não tenho um sapato novo. Não precisa. Ele tem que estar limpinho, ele tem que estar organizado. O seu cabelo, tem uma palestra, vou no salão fazer... Calma, porque muitas vezes você não tem esse dinheiro, mas você quer, né, se melhorar. Então, basta que você se olhe no espelho e realmente você se enxergue, tanto o homem quanto a mulher. A barba, né, aquela barba por fazer, parece que está com o rosto sujo, não é legal. E nem aquela barba muito comprida, é uma barba tratada, as unhas limpas, o cabelo, né, arrumado assim, sem parecer que você acabou de sair de um ônibus lotado e o cabelo está suado, colado. Isso não é legal, né? E roupa adequada. Nada o que de é muito uma roupa decote. adequada, professora? Então, uma roupa adequada, depende da palestra que eu vou fazer, mesmo que ela seja uma palestra social, né, que não seja motivacional, mas eu preciso estar com uma blusa fechadinha, sem muito decote,
Calça, pode ser calça jeans, não tem problema, uma calça social, mas desde que esteja bem passada, bem alinhada, nada de mini saia, né? Nós vamos falar sobre isso saia depois. pode, Mini não micro, pode. não. Então, evitar decotes, certo? Se vai colocar um terninho, coloca um terninho sem problema nenhum, você tá bem vestido, não tem coisa melhor. Você de tá bem terninho, vestido, você tá bem vestido, não precisa ser de marca e não precisa ser uma roupa especial. Mas um terninho, ele cabe em qualquer lugar. E as cores também, a cor que você preferir, certo? Porque a sua palestra, você vai ver o ambiente que você está. Então, você faz ele conforme a necessidade daquele público e do tema escolhido também, que é muito importante. Você falou em público, eu preciso estudar o meu público. Sim, preciso conhecer. Então, tem algumas dicas, tem algumas técnicas que nós não vamos falar agora, mas em um outro momento, né, pode ser que apareça aí. Você é de extrema importância que você saiba para quem você vai falar. Até para que você saiba como você vai fazer a sua abordagem. Porque existem vários tipos de palestras, né? Motivacional, né? Social, e assim por diante. Nós vamos ver isso também. E alguns autores que falam, inclusive, que são os seus filósofos, que falam sobre os temas de palestra e aonde eles são especializados, certo? E isso, você também, com o tempo, você vai vendo qual o tipo de palestra que você quer fazer para aquele público. Por isso que é importante estudar o público. Então, eu estou de calça jeans, mas é uma calça apresentada sem ser rasgada, por favor, que agora a onda é essa, né? Rasgar, mas sem ser. Mas uma calça jeans, uma camiseta bem apresentada, você fica legal para fazer a sua palestra, certo? Porque depende muito de você. O que seu corpo está mostrando para o outro? Qual a sua comunicação? Então, nós precisamos dessas dicas. Mas também precisa tomar água. Muita água. Então, nós vamos dar aí 3 minutinhos. Voltando, olha esse slide, fantástico. Não precisa nem falar. Ele próprio já está falando. Que nós acabamos de dizer. Saia sim, micro saia, não. Então, eu vou de tubinho, mostrando todas as coisas. Guarda ele para uma ocasião mais especial, uma boate, né? Que você vai fazer a exposição da sua figura, né? Cuidado com as peças íntimas, mulherada, esse é pelo cruel. amor de Deus, não tem coisa mais anti-marketing do que sutiã aparecendo. E tem gente que acha lindo, mas aparecendo em alça linda. Alça de silicone. Nossa, Essa é da sua época, né? Não, então, muito cuidado com essas coisas que você acha sexy. Nada a ver, né? Olha aquela ali, mulher em pelo. Por favor, né? Então, cuidado. Se você, principalmente se você tiver com uma saia, uma blusa mais cavadinha, comportada, mais cavada, a higiene, lembra que nós falamos de higiene? É fundamental. Acessórios. Dependendo do seu público, cuidado, porque de repente eles chamam muito mais atenção do que a própria você está falando. Né? Outra coisa também muito interessante, cores gritantes, extravagantes, não precisa. Quando você usa uma cor neutra, um tom pastel, você erra menos. Né? Então, abóbora. E o abóbora, mas o preto, ele deu uma quebrada no abóbora. Verdade. Ele contrasta, ele conversa. Ai, vocês viram como que ela é? Meu Deus do céu. Tá? Então, assim, tudo isso tem na internet. É Verdade. só você pesquisar. Né? Então, não tem por que você ficar nervosa. Ai, será que isso está certo? Cuidado para você não extrapolar. Exatamente, só se isso. manter dentro do limite. Tá? E, para eles, tá lá, né? Meninos, vou falar uma coisa para vocês. Olha lá. Camisa é muito chique, mas essa pizza que ele está segurando aqui não é legal. Nós estamos num clima muito quente. Exatamente. Né? E aí, cuidado, as cores claras, elas aparecem muito mais o suor. Isso tanto para homens como para mulheres. Tá? Então, por isso que é importante que você se olhe no espelho e você se perceba, tá?
Outra coisa também, gravata. Hoje não é tão necessário o uso de gravata. Se você põe uma camisa e coloca um paletó, um terno, né, a parte de cima do blazer, tá muito bem vestido. Dependendo da ocasião, uma calça social e uma camisa social escura resolve a situação, tá? Mas muito cuidado na combinação da meia. Tá? Coloca a meia azul e um terno preto. Então, cuidado. Azul claro, tá, gente? A meia, ela deve combinar sempre com o terno. Cuidado, não tem... Se bem que hoje a gente não fala tanto de combinação, né? Fala de conversação. Tem que tomar cuidado com isso. Agora, é gritante colocar uma gravata listada e uma camisa listada. Não dá, tá, pessoal? Né? Então, por favor, sempre a gravata tem que ser, se ela é listada, camisas neutras, cores neutras. E se a camisa for listada, a gravata lisa, certo? Para poder realmente dar aquela conversinha legal. Porque senão... Agora, mesmo que for uma palestra de motivação, né? E você quer fazer diferente. Tem um tema específico. Isso, você quer fazer diferente. Aí é outra coisa. Mas nós estamos falando de comunicação com o público. E para que as pessoas não fiquem olhando só para você, por causa da sua vestimenta, porque isso aí já traz insegurança. Eu já fui em algumas palestras que eu mesma fiquei insegura. Por quê? Devido à roupa que eu estava usando. Quando eu não sabia das dicas. Aí depois a gente vai aprendendo, com isso você vai se melhorando nas suas palestras. Você já não sente tanta vergonha, porque você fica pensando, por que tá olhando tanto para mim? Tá olhando para minha roupa. Então, a gente tem que tomar esses cuidados também. Parece que você tá destoando do ambiente. Verdade. Né? Uhum. Aí nós temos ali uma formulazinha lá, ó. Comunicação deve ser, lá, clara, pertinente, durável, impactante e incrível. O que será que é isso? É que você fala uma coisa que as pessoas acreditam. Isso, exatamente. Que você tenha credibilidade. Daí que vem o incrível. Chique, né? Essa palavra, chique, né? Muito chique. Uhum. Então, as pessoas precisam acreditar no que você está falando. E sabe aquela história de teoria proclamada e teoria praticada? Sim. Uhum. Porque quando eu falo uma coisa que eu não pratico, eu deixo passar esse abismo que existe entre teoria e prática. Então, por isso que essa formulazinha aí ficou legal, né? C igual a P, que está entre parênteses, mais I e C ao quadrado. E aí tá ali a fórmula para eles, né, Cláudia? Conhecimento, pessoas, informação e compartilhamento. Então, quando eu tenho conhecimento, sou bem informada, eu não tenho insegurança. Certo? Eu já tenho lá, como uma das técnicas, né? Ter o meu material, saber falar, estar ali com tudo isso, tenho informação, tenho conhecimento, automaticamente minha palestra vai ser top. Você sabe que uma dica que sempre ajuda é você pensar que o seu público não sabe o que você vai falar. Exatamente. Quem sabe, quem estudou, quem se preparou foi você. Então, para o outro vai ser novidade. Tudo que você disser, até quando você erra. Exatamente. Né? Nada de pedir desculpas. Nada de pedir desculpas. Por favor, a gente já está dando muita dica. É verdade. Muita dica. Vamos deixar para o final. Para o final? Então, tudo bem. Então, vamos lá, né? Aí, ó. Preparando a apresentação. O que eu devo considerar, professora? Eu sempre fico na dúvida. Nossa, eu preciso considerar, primeira coisa, é o meu material, o meu tema. Como que eu vou colocar os meus slides? Mas e se eu pegar um que já está pronto? Desde que eu pegue esse que esteja pronto e eu coloco aquilo que realmente eu quero dizer dentro daquele slide pronto. Que não adianta eu pegar um slide pronto e ficar lendo ele aqui. Gente, olha, vamos combinar, né? Se fosse bom o palestrante lendo a palestra, a gente manda por e-mail, né? Que a gente lê no conforto do nosso lar, na nossa cadeirinha do papai. Exatamente. A preocupação é com o ouvinte. Então, o ouvinte, você falou. Olha essa imagem. Olha que maravilha. O ouvinte não tem o narizinho de palhaço. Porque tem gente que se acha tão bom, nós falamos de autoconfiança. Verdade, né?
Mas cuidado para não se achar a última bolachinha do pacote, porque de repente elas vêm quebrada. Exatamente. Né? E eu não estou disponível para pegar. Quando a gente vai pegar uma bolachinha, a gente quer inteirinha, bonitinha. Então, o nosso ouvinte, ele não quer mais ser usado. Né? Eles não querem mais receber um nariz de palhaço. Então, prepare um tema de verdade e se prepare. Valorize a sua plateia, o seu público. E principalmente quando você vai falar algo que você entende do tema e que as pessoas estão esperando aquele tema. Aí eu vou e simplesmente mudo porque eu peguei algo pronto. E aí quando chega, nós estamos fazendo isso, colocando esse nariz de palhaço no nosso ouvinte. Então, nós precisamos, sim, conhecer o nosso público, mas, acima de tudo, conhecer o material que você está com ele. Isso é respeito com o seu público. Respeito com o público, né? Então, por isso que está ali. Saiba com quem são realmente os seus ouvintes. Né? Porque são pessoas. E pessoas é pessoa. E como que eu gostaria de ser tratado, né? Numa palestra. E aí, entra... Cuidado com a poluição. Claro que um slide, olha só... É muito mais fácil porque é ponto de apoio. Eu não vou ficar virado olhando para o meu slide o tempo inteiro. Então, por isso que é importante você estudar o seu material. Né? Evite poluir o seu slide com coisas, com informações demasiadas. Então, as frases curtas, uma ideia combinando com a imagem que você vai colocar. Te ajuda porque muito. O visual, ele chama a atenção. Né? Você coloca lá umas 3 frases e você põe uma imagem, de repente você nem precisa das 3 frases. Você faz a palestra toda só baseada na figura. Exatamente. E quando nós, igual nós fazemos aqui, né? Estamos olhando e olhando para vocês. Mas nós estamos gravando uma aula. Mas o certo, se nós estivéssemos fazendo a palestra, nós teríamos que estar orientadas a não estar olhando toda hora para cá, para lá, passar na frente, ir para lá, vir para cá. Não, nós teríamos que interagir com a plateia, não com os slides, porque os slides eles já interagem com vocês. Então essa é a dica legal, que a Bianca acabou de falar. Mas nós precisamos prestar atenção, ler 1, 2, 3 vezes, para não escrever errado, não colocar palavras erradas. E aí... Nós temos aí o Google, vai pesquisar a palavra, se não conhece, pesquisa a origem da palavra, porque pode surgir no meio de uma plateia, perguntar o significado. E aí? Tem alguns escritores, né, que colocam alguns coaches, alguns palestrantes, que eles dizem assim, nunca eu preparo o meu material e já vou usar esse material. É preciso deixar o seu texto dormir. O que significa isso? Porque os seus olhos, eles se acostumam com os erros. Exatamente. E quando você deixa que o seu olho descanse, quando você volta a olhar o material, você consegue encontrar os erros. Verdade. E aí você faz as devidas correções. Então, calma. Por isso que o material, ele não é preparado de última hora. Isso. Tá? Muito cuidado. E é importante também passar para uma segunda pessoa. É uma das dicas também, antes de fazer uma palestra, eu apresentar para... Isso nós vamos falar para frente, né? E de preferência para quem não conhece o tema, e né? quem não conhece você também, melhor ainda. Pode apresentar para a mãe, para o pai, pode. Mas apresenta para uma colega sua que é bem crítica. Certo? Até para uma pessoa que, que não gosta de você. Porque chama o inimigo. Chama o inimigo para você apresentar. Aí ele vai pôr um monte de defeito. Mas aí cuidado com os defeitos também que ele colocar, né? Porque senão ele pode estar querendo... Aí agora, essa imagem é fantástica. Imagem colorida, mas assim, cuidado com o excesso de cores. Tá? Mas aí você vê que ela tá bem, né? Bem assim, focada faz no uma que harmonia entre as isso. cores. Então, se eu fosse falar, cores agressivas. verdade, se eu fosse falar de harmonia, eu já poderia, só em cima dessa imagem, daria para que eu possa falar de vários temas. Né? De harmonia, quase da cor do seu... isso, tá quase de felicidade, de companheirismo, e são cores, não são cores muito quentes, né? São cores, como que fala, quentes, frias, né? E ela já está querendo partir para o outro lado, vocês estão percebendo. Depois vocês vão aprender sobre cores, né? Mas não são cores quentes, aquela cor que, cheguei. Não, eu passo
um sentido gostoso. Igual se você vai sentar para ler num quarto azul clarinho, que passa uma sensação tão boa, né? Tão gostosa. Agora vai estudar no quarto preto. Horrível, né? São cores quentes, né? Vamos lá. Como falar melhor, gente? Eu só aprendo a falar falando. Né? Fala, não tem outro jeito. A primeira palestra que você vai preparar, que você vai fazer, ou o primeiro momento que você vai fazer a sua dica de oratória, né, o seu curso, é claro que você vai preparar 40 minutos e você não vai falar 20. Verdade. Porque a ansiedade, ela atropela. Então, no dia anterior, o que você vai fazer? Olha aí, não faz nada. Gente, nada de ansiedade é fácil falar, né? Mas a prática nos traz bem próximos da perfeição. Verdade. Porque te traz segurança. Então, nada de roer unha, gritar com todo mundo. Normalmente você fica nervoso. Fica olhando o relógio arrancar toda os hora. cabelos, né? Então, cuidado. Aí na hora bate o desespero, eu não vou dar conta. Vai dar conta sim. Tá? Então, calma, atividades conscientes. Se prepara, não tem essa fila de cachorro aí para engolir, você não tem. Então, no dia da palestra é tranquilidade, é nada de ficar estudando livros e livros e teóricos, porque isso só vai confundir a sua cabeça. Isso, seja você, leia para você saber. Se você sabe o seu tema, se você tem conhecimento do seu conteúdo, não tem motivo para o desespero. Então, nós só ficamos desesperados quando nós não temos conhecimento. É como uma apresentação em sala de aula, que hoje são poucos que fazem. Hoje, antigamente também não fazia, hoje também ainda continua desse mesmo jeito. O aluno vai fazer uma apresentação, não precisa mais. Então, aí o que acontece? Fica como está. Aí nós tivemos a pandemia hoje, que faz com que algumas apresentações sejam online. E aí tem uma câmera aqui, outra ali, para observar se o aluno está realmente falando, e depois mostra para o professor, encaminha para o professor ler. Então, ou para o professor assisti-lo, né? Então, hoje, nós precisamos nos manter calmos. É difícil? Mas não é impossível. Ó, cheira a florzinha, sopra a velinha umas 3 vezes para poder. E se um chazinho te ajuda? Toma um chazinho. Suco de maracujá. Um pezinho de coelho no bolso. Um clipe na mão. Se te dá mais segurança, faça. Né? Agora, esse orador é uma pessoa especial? Ou Superman, né? Como tá aí, né? Superman. Não é você. Então, sou eu, é você. Vamos pensar sobre vamos traçar aqui o perfil do orador, do palestrante. Isso. O que ele precisa ter inicialmente, professora? Ele precisa ter o quê? O quê? Movimento. Movimentação. Nós temos um campo de atuação. Eu posso me mexer que nem um boneco de posto? Não. Os meus movimentos, é para cima, para frente. Né? Eu não vou ficar de braço aberto aqui, dançando lá entrando no campo do outro, principalmente se estiver dividindo o palco, né, o espaço com outra pessoa. Verdade. Tá? Então, conheça até onde você pode ir. Você pode interagir com a sua plateia. Nesse momento é meio difícil, né? Então, conheça o seu campo de atuação. Isso é muito importante. Seja espontâneo. Gente, não tem nada mais desagradável do que um palestrante que quer soltar piadinhas e ele não tem graça. É cruel. Olha, mata qualquer marketing pessoal, tá? Então, tenha conhecimento do assunto. Igual eu estava olhando o Mário Cortella, né? Aí ele estava falando que não tem pior do que piada sem graça. Ele é um palestrante mais pro lado da filosofia, sociologia, né? Então ele é um palestrante diferenciado. No entanto, até com a fala dele é diferente. Então não adianta eu querer imitá-lo sem eu ter conhecimento do assunto. E diga-se de passagem, ele é meu ídolo, tá? O Sérgio Cortella, fantástico. Perfeito. Eu também gosto muito de assisti-lo. E que mais, gente? E aí nós falamos, né, do conhecimento do assunto, isso é muito importante. A liderança.
é uma das características. Ah, mas vai ter grupo lá para eu liderar? Não, mas você vai ter que coordenar várias coisas. Exatamente. De repente, até algumas pessoas que estão ali atuando junto com você. Então, cuidado com o que você vai falar. Exatamente. Apresentação pessoal, nós falamos entusiasmo. Gente, um palestrante sem entusiasmo é igual um professor sem entusiasmo. É cruel. Pensa bem, tá falando aqui, ó, falar sobre dicas de oratória, tá bom? Tá bom pra vocês? Ai, gente, olha, tem isso, isso e isso. Você já estaria dormindo, então não durma. Né? Você já teria saído de cena também. Não saiam. Então, precisa ter o quê? Entusiasmo para falar do assunto. Cheguei. Não é verdade? Vou dar um tempinho para vocês. Vamos tomar uma água de novo? Ai, de novo tomar água, né? Vamos Vamos. hidratar as cordas vocais. Verdade. molhar as Precisa, tá, palavras. senhores oradores? Voltando à nossa aula, pessoal, dei uma paradinha ali e falei assim, o quê? Bianca, quando nós falamos de conhecer o tema, de saber escrever, não colocar coisas erradas, ter conhecimento do assunto, você me chamou a atenção o que tem nesse slide, porque acredito que você não viu, porque se você tivesse visto, você ia me falar. Você viu, né, Bianca? Que veio me chamar a minha atenção. Eu vi, sabe por quê? Porque as pessoas que estão assistindo a sua palestra, eles olham o material que você preparou. Sim. Nós colocamos aqui nesse slide uma palavra repetida, uma escrita em caixa alta e a outra em normal. Você percebeu isso, amiguinho? Olha só, ó. Ou vamos deixar para eles responderem? Não, já vamos dar Dá dica. vontade. Espontaneidade e espontaneidade. O que é certo, né? Então, eu deveria colocar aquela palavra em caixa alta e tirar essa daqui, porque está repetida. E está com erro. Está com erro. Essa daqui está grafada, ela está escrita errada. Então, eu falei do deixar o texto descansar e revisar. É exatamente para não acontecer isso. E vai ter outros aí, tá? Então, percebam que ninguém está livre dessas coisinhas. Então, por isso que é importante você revisar o seu material. E como são dicas, então nós precisamos entender essas dicas. Não é simplesmente passar por cima, porque nós, querendo ou não, nós estamos às vezes na plateia para poder ver o erro do outro. Às vezes a palestra é a mesma palestra, mas por que será que eu vou? Para ver o que ele fez de bom, o que ele fez de errado também. É ou não é? Mais para ver o que está errado. Mais para ver o que está errado. Então, tem pessoas que lê. Então, por isso que eu preciso conhecer do assunto, escrever corretamente e ter essa comunicação correta também na escrita. Por isso que disse lá no outro slide, escrita legível e correta. Frases curtas, mas corretas também. Está em dúvida, substitua. Isso, né? Exatamente. Mas, na verdade, o que é falar? O que eu considero para falar? Só a boca? Não. Existem os gestos, principalmente postura, a gesticulação, tom de voz, o que eu estou vestindo e o conhecimento do assunto. Isso é importantíssimo, né? Aí está falando a voz. Será que você já ouviu a sua voz? Aí eu escuto a minha, eu gravo Será ela. que é agradável? Porque você pode fazer exercícios para Isso. trabalhar o seu tom de voz, o tom, o som. Isso é muito importante. E não tem coisa melhor do que você gravar. Hoje em dia o celular é fantástico, que é um mini gravador. Então você fala e depois você ouve. É igual quando você manda também por WhatsApp. Eu comecei a ouvir minha voz depois disso. Até então eu achava minha voz grossa, mas eu sei modelar ela de acordo com que os exercícios que eu faço, até mesmo que nós comemos, a água que nós tomamos. Né? Por isso que a gente fala sempre água, né? Verdade. E nós temos aí os colegas fonoaudiólogos, Isso. né? Para ajudar e dar umas dicas assim Bem legais, né? E também, depois disso, existe como os meios de comunicação. Que você aprendeu isso lá na escola, né? Então, eu preciso considerar que a mensagem que eu vou falar... que é o tema. Vou falar para quem... Que
que é o né? ouvinte. Que é o receptor. Quem que vai falar? É você, é o palestrante, é o emissor. Qual é o canal que você vai utilizar? Né? Nós estamos utilizando aulas, videoaulas. Então, isso é importante você saber. Como que você vai atingir o seu público? Qual é o meio que você vai utilizar? Qual é o canal? Isso. E, por último, feedback, né? É o retorno, é a retroalimentação. É como isso vai voltar para nós. Olha, eu assisti uma videoaula de vocês, foi muito legal. Ou então, olha, eu assisti uma videoaula de vocês, precisa melhorar nisso, naquilo. Gente, nós estamos abertas a feedbacks. E isso é muito importante, porque nos ajuda a crescer e nos ajuda a trazer mais material e, principalmente, atualizarmos a nossa biblioteca. Porque se nada vem para nós, para nos melhorar, nós vamos continuar do mesmo jeito. Achando que tá bom. Isso. Assim tem que ser você enquanto palestrante, você enquanto orador, não achar ruim quando é corrigido. Claro que a gente não vai ser corrigido ao público. Isso é muito feio também para quem faz isso. Então, no privado, no particular, no WhatsApp, certo? Não vai corrigir lá nas redes sociais também, né, gente? Não é isso que a gente está falando, tá? Porque, por favor, não me exponha nas redes sociais. Mas pode falar até com o nosso diretor, pode falar no WhatsApp, manda uma mensagem num grupo, que é bacana, para nós estarmos ali nos melhorando. E quando se fala de oratória, esse esquema sempre vai aparecer. Exatamente. Tá? Não é nenhuma novidade, né? Não. Aí existem as introduções de apresentação. Como que eu né? começo, né? Aí vai depender, claro, do seu público. O mais formal é, senhoras e senhores, boa noite. Aí você se apresenta, tá? Eu peço 1 minuto da sua atenção, né? Hoje o tema é tal. E aí é muito importante que na hora que você for falar desse seu tema, claro que você não vai fazer a palestra nesse momento, mas você vai jogar algumas coisas assim, interessantes para que o seu público ele tenha a sua atenção despertada. Ponto-chave, né? Então isso é muito importante. E uma das coisas que tem que tomar muito cuidado, eu não sei se vocês já ouviram falar do Chiney Mesquita, é um palestrante fantástico, né? Principalmente na parte de motivacional, e hoje ele está falando um pouco sobre constelação. E eu sempre achava fantástica as palestras dele, que teve uma época que alguns palestrantes faziam um livro da sua apresentação. E aí depois assistindo algumas palestras dele, ele fez a apresentação dele no slides, numa palestra que eu fui. E ele colocou lá a apresentação dele e ele só falou o nome dele e falou acho que 2 graduações apenas dele, dois trabalhos, uma graduação e um trabalho que ele fazia. O resto estava tudo no slides para as pessoas lerem. Logo depois disso ele já entrou no tema, falou alguns tópicos dos temas e entrou na palestra e interagiu com o público. Eu achei fantástico. Já outros palestrantes ficam, eu sou fulano de tal, tem especialização, tem doutorado, tem mestrado, tem 30 e poucos anos, trabalho não sei o quê, tem a família não sei o quê. Gente, não há necessidade disso não, de contar a história da sua vida, não. Né, Ábia? Tipo sanguíneo. Não, você pode colocar o seu currículo. Exatamente, ali inicialmente. Exatamente, os cursos que você tem, a sua preparação, se você é coach ou não. E pronto. Palestra, a vida que segue. Exatamente. Hoje o palestrante, porque a atenção focada não vai ser nele, vai ser no tema e no que ele está trazendo para o nosso conhecimento. Eu acho que se eu estou interessado na palestra, é claro que eu vou querer saber quem que é o palestrante, né? Isso. E quem depois... é ele na fila do pão. Põe o telefone ali e deixa lá, né? Beleza? Então, palavras que revelam alguns medos... Quem sabe, né? Talvez. Isso aliás, pode ser. Então, tem algumas palavras que não passam segurança. Então, não fale. Não fala, substitua. Então, isso o achismo acabou. Não. Essa astróloga aí, não existe essa... Eu acho que... Então, tira ou a certeza em demasia, né? Isso. Então, nós temos que cortar essas frases. Então, tá aí para vocês, são dicas, tá?
para que vocês não utilizem, porque elas revelam realmente medo, insegurança, e isso é cruel para nós enquanto palestrantes. E principalmente para quem está lá assistindo, né? E os vícios? Esse é top! Complicado, Esse gente. é top! Complicado. Né? Porque a maioria das pessoas traz junto algum tipo de vício. Esses vícios de linguagem é cruel. Então, Como que é o outro? hoje está usando muito isso. O tipo assim já está acabando. Tipo assim, graças a Deus. Bom. Mas o né continua. É impossível você trabalhar esses nés. Você pode diminuir e com a prática isso vai desaparecendo. Em nome de Jesus. Amém. Eu ouvi um Ouviu amém, amém, gente. falaram amém. Amém. Então é importante assim, você não vai encontrar um palestrante absolutamente isento de vícios de linguagem. Mas você vai encontrar palestrantes aí, coaching, que procuram fazer o menos possível. E é menos, não é menos, tá, gente? O menos é menos e acabou. Agora, existem os vícios grosseiros, né? Os pleonasmos da vida. Então, o palestrante tem que tomar cuidado com isso, porque são coisas que nós já passamos. Então, só pode falar quem já passou. E nós já passamos por isso. O né ainda está, ainda é presente. Eu já falei aqui né, acho que umas 4, 5 vezes, mas falei ele baixinho, estou tentando diminuí-lo. E agora, subir para cima, descer para baixo, sair para fora, entrar para dentro. Misericórdia. Já é para cima. Se eu estou descendo, já é para baixo. Se eu estou entrando, já é para dentro. Se não for numa fria, é para dentro. Então são coisas que normalmente nós falamos e as pessoas não nos corrigem. Isso é complicado. Então, se você é amigo mesmo, dá um toque, fala. Dá uma puxadinha do lado. É outro que está muito assim, que eu estou percebendo, é compartilhamento. Compartilhamento. E tá cruel porque estão escrevendo compartilhamento. É compartilhamento. Então, se você não consegue falar a palavra substitua. Correta, ou substitui, então fala devagar. Eu sempre conto isso, né? Você lembra? Eu sempre conto. Que eu fui ministrar, não é dar, porque a gente não dá nada. Fui ministrar a minha primeira palestra no CDL e eu não conseguia falar problema. Eu falava problema. Não adiantava. E eu ensaiei, eu falei, apresentei para minha encarregada, para minha orientadora, e nada de eu saber falar. E ela pediu para que eu fosse na casa dela. Eu fui na casa dela, montei meus slides, estou lá apresentando para ela novamente a palavra problema. Eu falei, meu pai, mas tem que substituir essa palavra. Ela falou, você não vai substituir nada. Você vai achar um meio para você poder falar essa palavra. No dia da palestra, estou lá na CDL, aquele monte de empresário, funcionário, e tinha lá a palavra problema. Aí, conforme eu fui falando, a hora que eu vi a palavra que saiu no slide, eu falei, então, pessoal, vocês têm que entender que existe na vida da gente, principalmente em vendas, alguns problemas. E esses problemas chegam a atrapalhar. O pessoal ficou tudo prestando atenção, eu falei ela pausadamente, aproveitei, dei um ênfase na palavra e joguei dentro o material. Nunca mais eu esqueci e tive mais medo do problema. Então tem hora que nós precisamos achar alguns meios, algumas ferramentas, e isso é nós que buscamos. Mas eu preciso entender a minha dificuldade e fazer. E alguém me falou, porque se ninguém tivesse me falado, eu continuaria falando problema. É a mesma coisa, eu estou vendo essa palavra compartilhamento. Já falei uma, já falei duas, agora estou esperando a pessoa para falar para ela. Que não é é compartilhamento. Porque fica ruim. A pessoa ainda fala, às vezes, ainda dando entrevista. Então, vocês façam aí e compartilhem com todo mundo. Compartilhem. Cruel. E não é porque cuiabano fala errado, mas é mentira. Não tem isso, não. Tem o regionalismo, que é uma coisa. Né? Agora, falar errado é outra coisa.
né? E até o regionalismo, eu não posso Não é justificar a minha falha errada atrás do regionalismo. Exatamente. Porque isso cabe para o senhor José lá do Ribeirinha. Verdade. Mas para você que está estudando, que você Tá ministrando está uma se aula. melhorando, se colocando como orador, como palestrante, não existe regionalismo. Tá? Então, Existem alguns sotaques, mas não sim, regionalismo. sim, é que nem o que você citou agora, o palestrante, o Mário Sérgio Cortella, ele tem um sotaque que é inconfundível. Ninguém faz o que ele faz, do jeito que ele Então, fala. cada um tem a sua especificidade. Isso. Né? Eu não sou igual a Fátima, e Fátima não é igual a mim, com certeza. Ah lá, quando nós falamos de piadinha, humor, Cuidado, piada. bom senso, né? Evite polêmicas. O que é essa polêmica? Assuntos que você sabe que você vai dividir as opiniões. Não traga isso à tona. Porque aí fica aquela cara feia. Só se você tiver umas 50 horas de palestra. Aí dá. Mas, do contrário, evite temas polêmicos. Não abandonar o tema, né? A velocidade de falar. Cuidado com o ritmo. Não confiar só na sua memória. Então, por isso que tem esse colega nosso aqui. Por isso que é importante ele, né? Olha aí. Faça pares do quê? Olha o que foi colocado lá. O quê? A memória, né? Se der branco, eu faço o quê? Improviso? Exatamente. Não. Porque quando que vai te dar o branco? É quando você não está preparado. Isso. Nada de improviso. Lembra que o seu público, ele não tem narizinho de palhaço? É claro que se você esquecer uma palavra ou outra, você vai inserir a mais próximo, um sinônimo mais próximo, mas cuidado com o improviso. Você se acostuma a improvisar e aí... E principalmente, para que nós não passamos esse slide sem mostrar para vocês, foi dito novamente. Ninguém apertou um sininho aí, mas eu acredito que na próxima aula eles vão falar, né? Então, olha lá. Tem algum erro ali atrás, gente? Muito bem. A amiguinha lá... Falou? Percebeu. Então, por que isso? Na hora de digitar, pessoal, é muito importante, porque quando eu mostro os meus slides lá para a minha plateia, para os meus ouvintes, como fica? Então, muito cuidado, né? Eles vão comentar os erros. Vão comentar os erros. Aí vai ficar falando um para o outro. Se você está antenado e se na hora você viu o erro, você já acha que a coleguinha lá está conversando, lá o seu ouvinte está conversando com o outro, já está falando lá o erro, viu o erro? Ai, meu Deus, viu o erro, e agora? O que eu faço? Aí você fica sem saída. A insegurança já bateu. Acabou. Gente, a sua palestra já foi, certo? Já foi. É diferente de estar numa sala de aula, um professor falando, e na hora ele vê o erro, ele corrige o erro. É diferente. Então, lá na frente, eu não posso ter erros de digitação. Eu não posso ter erros de português. Isso, olha, é inaceitável para um palestrante. Vamos deixar para eles perceberem e depois eles vão falar. Olha bem. E é importante que na próxima aula, certo? Vocês vão fazer uma atividade e vocês façam esses apontamentos, porque nós precisamos saber aonde está o senso de vocês enquanto futuros aí palestrantes, certo? Como nós dissemos, o corpo fala, né? E aí tá as imagens do corpo que fala, olha só. Então, nós temos que tomar muito cuidado quando estamos ali falando para o nosso público, né? E você como alvo, fala de si? Quando você está fazendo uma palestra, você é o alvo. As pessoas vão falar. Se bem ou mal, vai depender de você, né? Então, eu posso falar de mim? Só de mim? Não. Você está ali para falar só da sua vida? Não. Isso é terrível, você ficar contando o caso da sua vida. Você pode citar, claro que se for cabível, um exemplo pequeno. Agora, cuidado, que você pode saturar a sua plateia com excesso de histórias.
Você não é o centro das atenções. Você não é o alvo. A menos que seja um livro, né? Biografia, por Biografia exemplo. da Vou Fátima, falar pode. só da Fátima, se for uma biografia. Isso. A apresentação da biografia de Maria de Fátima Guedes dos Santos. Aí qual que é o tema? Euzinha. Né? E uma das coisas que nós aprendemos muitas vezes em sala de aula, pessoas que gostam e pessoas que odeiam. O professor chega para ministrar aula e fica contando da vida dele. Quem de vocês gostam? Acredito que vai ter um montão. É horrível, gente. Você falar um pouquinho da sua vida, tudo bem. Agora o professor fica a aula quase inteira falando da vida dele, não dá mais para aguentar. Então assim é na palestra também. Não dá para ficar falando só da pessoa. Pelo amor de Deus, não dá. Então tira isso. Você não é alvo. Você tem que tirar fora um pouquinho, né? Porque tem que focar no seu tema. Falar do seu tema, aquele que é o importante. E sem fugir, né? Lembra? Exato. Sem fugir do tema, exatamente. Ah lá, falamos da mão, né? Onde colocar as mãos? Onde que eu ponho a mão? No bolso? No bolso, né? Ficar na mão no bolso. Né? Aí você começa A balançar o pé daqui a pouco. Muito cuidado. Você tem duas mãos, o gesto é comedido, é compassado. Você não sabe o que fazer, você pode juntá-las aqui, ó, tranquilo. Pode pôr ela um Agora você não vai juntar e ficar fazendo assim, né? Põe ela pra... Eu prefiro, muitas vezes, em algumas palestras, colocar pra trás. Ou então porque aí eu fico mexendo aqui atrás. Né? Posição de sentido, aqui na lateral. Isso. Né? Porque de vez em quando você vai dar uma mexidinha com uma mexidinha com outra, apontar alguma coisa. Mas cuidado com os movimentos, como nós já falamos. É gestos elegantes de princesas e de príncipes. Tá? E muito cuidado com o microfone com fio. E às vezes até o sem fio também, que você segura na mão. Porque eu, francamente, até hoje, depende o tipo de público. Se eu tiver com o microfone na mão, dá certo não. Ele fica assim, ó, não sei por quê. Até ele parar, demora uns minutinhos. Mas ele para, mas demora. Então, às vezes é preferível uma lapela, às vezes é preferível um pedestal e você fazer ali no pedestal. Então, a gente também tem que ter isso, porque tem o nosso controle emocional. Então, por isso que também eu preciso utilizar algumas estratégias para que eu não possa tremer tanto. Isso é autocontrole. Lembra que é os itens. E para onde eu devo olhar? Aí é o a gente agora vai... que vem. Aí nós vamos falar, por exemplo, da técnica dos 3 pontos. Isso. Essa técnica, ela te dá uma segurança. Porque o que te deixa inseguro é você ficar olhando nos olhos das pessoas. Porque qualquer reação que ela fizer vai mexer com a sua segurança, com o seu autocontrole. Verdade. Então, na parede à sua frente, tenha sempre 3 pontos de apoio. Direita, centro e esquerda. Ora você olha para um, ora você olha para o outro, e aí você vai dividindo os seus olhares. Mas por cima da cabeça do seu público. Eles vão ter a impressão de que você está olhando nos olhos deles. Mas você não está. Acho que é uma das técnicas mais utilizadas. Bem mais. Nossa, né? Essa aí não tem como. Por quê? Porque ela trabalha a sua segurança. Você não fica pensando quando um dá uma risadinha, ai meu Deus, será que eu falei alguma besteira? Nossa, será que aconteceu alguma coisa? E aí, pronto, você desviou, foi. Exatamente. E o canto também, né? Sempre, eu nunca gostei de ficar no centro. No cantinho, no jeito. Você procura um jeito estratégico que você enxerga toda a plateia sem precisar olhar para elas e sem ver o que realmente eles estão falando ou comentando ou rindo. Mas você consegue ver o semblante de cada um deles. E o nosso cérebro, ele precisa muito de desafios, né? E existem vários desafios nos nossos cérebros. Olha aí, ó. Quando fica fácil escolher, outras 6 coisas para lembrar. Essa técnica é recomendada para quando precisa mudar o seu estado emocional. Certo? No centro está quem? Olha que pessoa bonita. Branca de Neve. Então, assim, você sabe o nome dos 6 anões?
Olha, eu sei alguns, se eu não olhar, mas se eu olhar, eu sei de todos. Então, O você tem... desafio do seu cérebro é lembrar das coisas que você preparou. Isso. Porque às vezes você tem a sua palestra, os seus gestos, já está dizendo tudo como você é na sua palestra. Isso é a associação, Associação. né? A técnica da associação. Então, você vai escolher uma imagem e você vai fixar aquela imagem na sua apresentação. Um ponto, você atrela aquela imagem. E aí você vai caminhando a sua apresentação com aquela imagem na cabeça. Exato. E aí você consegue chegar ao final porque você teve uma preparação. E é uma técnica. Toda técnica só funciona se for utilizada. Isso. E não tem coisa melhor também para fazê-la de frente a um espelho também. Que é muito prático. Falar, fazer, ler na frente do espelho. Vai tirando também saindo da zona de conforto e você começa a ver até o seu gesto, até a sua fisionomia, o seu rosto. Porque ninguém vê o seu rosto, né? Você gosta de falar disso, né? Quem vê o seu rosto é só quem está olhando. Porque você não consegue. Eu consigo ver o rosto dela, mas o meu eu não consigo. Então você precisa ser você mesmo. Isso. Né? Você mesma. Nada de querer ser igual ao outro, querer fazer igual ao outro, querer imitar o outro. Nós podemos até imitar um tipo de palestrante no como ele se interage, como ele faz, mas nunca vai ser igualzinho. Aí vai ser o meu jeito, eu vou adaptar tudo aquilo no meu jeito, que é importante. Você vai usar como modelo. Isso, não ser ele, porque não vai dar, porque se eu for imitá-lo completamente, alguma coisa vai dar errado, porque não sou eu, né? Então nós precisamos ser nós mesmos, certo? Entusiasmo e emoção, nem tão. Você não precisa pular da montanha, né? Isso. Mas você pode sentir a mesma sensação. Isso. Usa a sua imagem mental. Agora, toma cuidado com o entusiasmo em excesso, ele fica over, ele prejudica. E as pessoas percebem. E a emoção também. Nossa, será que ela é assim 24 horas? Você vai vender uma imagem que não é real. Certo? E tem a emoção do que você fala, né, gente? Pelo amor. Então o controle está onde? Na sua mão. Tá mesmo. Você é bem engraçadinha, né? Vocês estão vendo, né, pessoal? Eu não podia perder. Ela não podia perder. E realmente, o controle está nas mãos do palestrante. Exatamente. Por isso que nós falamos sempre, não peça desculpas quando você erra, porque de repente a pessoa não percebe o seu erro. Verdade. E aí, se você for pedir desculpas, você vai realçá-lo. Aí, realçando, a pessoa vai perdeu mas tudo a graça, porque você acabou o hit, já acabou o charme. Certo? Isso agora ficou, né? E para terminar, só por hoje, né? O que eu falo? Aí, né? O que eu falo no final? Como que eu termino? É fim, gente. Acabou? Não precisa colocar lá, que nem criança quando está aprendendo a escrever, né? Fim. Não precisa. Então, a sua apresentação, ela tem que ter começo, meio e fim, né? Então, você pode partir assim, bom, caminhando para o encerramento, e aí você faz o seu fechamento. Muito obrigado pela atenção. Tenham todos uma boa noite. Ou se você quiser falar que nem a aeromoça, né, pela atenção, obrigada. Isso. Cabe aí uma dica. Qual? Se você é menina, uma palestrante, mulher, é obrigada. Isso. Grata. Tá. Né? Porque tem gente que não gosta de falar obrigado. Eu tenho o hábito de falar grata. Porque a gratidão, acho que é uma das melhores coisas que uma pessoa pode expressar para a outra. E que o outro pode ouvir também. Então, muito grata pela sua presença. Nada impede que você deseje para a pessoa um bom retorno para suas casas, né? Mas cuidado com o seu encerramento. Normalmente eu conheço uma pessoa que gosta muito de mensagem. Eu gosto, eu adoro mensagens. Gente. Eu gosto de ler mensagens. Então, tem a sua marca. É uma marca da Fátima a mensagem. E isso é gostoso.
Mas também, tem hora que você também tem que prestar atenção, né? Uma mensagem muito longa. Então, cuidado para isso, porque senão você falou um tema, aí você escolhe uma mensagem qualquer. Não é assim também. É uma mensagem que tem ligação com o tema, porque aí você vai fechar com chave de ouro. Porque se não tem ligação com o tema, já imaginou? Aí você conta uma mensagem meio trágica e você falou de uma palestra de motivação. Fica estranho. Então, ou você pode colocar o encerramento, né? Caminhar para o encerramento e falar, bom, para encerrar eu queria dar uma dica para vocês de leitura. Nós falamos tanto de autoajuda, então tem o livro tal, que é muito legal. Eu acredito, não é? Eu acho, eu acredito que vocês vão gostar bastante. Experimentem ler. Verdade. Então, não esqueça da água. Todo palestrante que se preza toma água, muita água. Tá? Nada de tomar café antes da palestra, porque o açúcar irrita a garganta. E cuida do tempo. Exato. Né? Se você não tem nada mais desagradável do que o palestrante, ele finaliza. Aí ele vai de novo com outro final. Não. Então, é 1 hora de palestra? É 1 hora de palestra. No máximo, se extrapolar, é uns 15 minutos. Fora isso, já é exagero. Já é falta de programação. E de respeito com o seu público. Com o seu público, exatamente. E aí, falando de respeito... E falando de mensagem, como nós falamos de dicas que nós precisamos estar sempre antenado em dicas e técnicas de oratória e comunicação, então, no que diz respeito a desempenho, ao compromisso, ao esforço e à dedicação, não existe meio termo. Ou você faz uma coisa bem feita, ou você não faz. Assim é o orador, assim é a arte de falar em público. Ou eu faço bem feito, ou eu não faço. Por isso que existem os medos, certo? Porque é quando eu não tenho conhecimento daquilo que eu vou fazer. Então, para você, para nós que somos estudantes, por que muitas vezes nós não gostamos de apresentar? Porque nós não temos o conhecimento do assunto. Então, eu preciso conhecer o assunto. E na próxima aula, que não vai terminar por aqui essas dicas, certo? Vocês vão ter uma tarefinha. E vão fazer essa tarefinha para apresentar na próxima aula para nós. Ah, de que forma que eu vou apresentar essa próxima aula? Provavelmente essa próxima aula vai ser pelo Meet, certo? Aonde nós vamos estar com vocês. E aí nós queremos 2 trava-línguas. Ou vocês vão gravar esses trava-línguas e vão mandar para nós. Certo? Tá lançado o desafio. Tanã. Né? Então, vamos, vocês topam? Garanto que sim, porque eu topo. Então, a próxima aula com vocês, 2 trava-línguas. Certo, pessoal? Posso contar com vocês? Acredito que sim. Não sei não senti muita firmeza naquele ali, não. Guri, acorda! Acorda não. Sem corda. Sem corda. Gente, muito obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. Essa pandemia já está acabando, graças a Deus. Então, até a próxima. Estamos juntos. Beijo. Até a próxima, tá?